Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente. Nós falamos de 2 altares, podemos falar hoje de construção de 2 altares. O propósito deles era que esses 2 altares construídos seriam um testemunho, um memorial, que apontasse o que Deus fez na vida dele. E nessa manhã, pensando um pouco sobre construir altares, percebe que o Senhor diz assim, o homem de cada tribo, todos estariam ali representados, todos participariam, porque construir um altar requer que todos nós possamos participar dessa construção, para que ele sirva de um memorial, para que a gente lembre do que Deus já fez na nossa vida e também de um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, na construção do altar, meu irmão, minha irmã, é tão importante que não é apenas um grupo, não é apenas uma pessoa, mas todos nós precisamos desse altar na nossa vida. E percebe que quando Josué diz assim, que cada homem pegasse uma pedra que pudesse ser levada nos ombros, não pensemos em pedrinhas pequenas, até porque a força do rio levaria. E é um altar de testemunho que ele ficasse lá, estabelecido lá. Então deveria ser pedras grandes. Então pense que para carregar essa pedra no ombro, tirada lá do rio, do leito do rio, levar também para o acampamento, também pegar ali do leito do rio, levar até onde o sacerdote estava com seus pés ali firmes e colocar essas pedras, deveriam ser pedras grandes. Então eu penso que houve um esforço para carregar essas pedras sobre os ombros. E eu penso na construção de altar, precisa também de um esforço. Precisa também da nossa parte nos esforçar para a construção desse altar. Algumas pessoas dizem que vivem uma vida tão corrida, muita atividade, e como você constrói um altar na sua casa, na sua vida, um altar ao Senhor lá no secreto. Não tem que ter um esforço, não tem que ter uma dedicação de tempo, não tem que ter uma prioridade, não tem que ter uma disciplina, não é quando sobra tempo, não é quando der, é um esforço. Quando você se envolve, que também isso traz para você um ganho no seu relacionamento com Deus, quando você se envolve em ministério, em atividades, em projetos do reino, quando você se envolve na igreja, tudo isso agrega a nós o esforço da nossa construção de altar ao Senhor, onde nós nos realizamos. E esse esforço da nossa parte nos conduz também, porque o altar é lugar de sacrifício. Como diz o apóstolo Paulo, um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, altar requer esforço para construir, como também é um lugar de sacrifício. É um lugar onde nós abrimos mão de alguma coisa em prol de outra. Na construção do altar, de repente, você pode se privar de alguma coisa para que esse altar seja erigido. Porque como é importante, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida seja um memorial para nós, daquilo que Deus já fez, como um testemunho para as pessoas que nos cercam. Por isso que todas as vezes que nós temos oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Quando alguém fala assim, um culto de ação de graça na minha casa, um culto de ação de graça porque eu me formei, um culto de ação de graça por algo que Deus fez na minha vida, onde nós convidamos pessoas, ali vai ser um testemunho. E ao mesmo tempo, para nós, é um memorial daquilo que Deus já fez na nossa vida. Construindo altares, querido. Essa deve ser a nossa vida. Com esforço, com sacrifício, para que sirva de testemunho para todas as pessoas e lembrança, um memorial, trazer à nossa memória os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Pense nessas coisas nesse dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme
tua palavra.